Olá, tudo bem? Hoje no canal eu vou trazer o conceito que muita gente me pergunta, né? O que é constelação familiar? Então, em breves linhas, eu vou tentar explicar de uma forma resumida o que é uma constelação. A constelação familiar é uma terapia breve, ela é uma terapia pontual, ela vai profundo na alma de uma questão, de um problema. E o olhar do terapeuta é olhar profundamente na alma daquela pessoa e procurar o que está oculto naquele problema. Então nós vamos olhar para o emaranhado sistêmico que aquela pessoa está inserida. Então nós olhamos para 3 leis sistêmicas, que é hierarquia, equilíbrio e pertencimento. São as 3 leis que causam desordem familiar. Então, quando uma pessoa me procura com uma queixa, com uma dor emocional, eu vou olhar atentamente para o sistema familiar dela. Eu vou olhar no todo, eu vou olhar no conjunto. E ali eu vou observar, por isso que se diz que a constelação é uma terapia fenomenológica. A gente vai observar qual fenômeno a pessoa traz do inconsciente. Então, nessa observação do terapeuta, do facilitador de constelação, a gente consegue ir tão profundo na alma e olhar para que lugar a alma dela está olhando. Então, isso é um processo absolutamente inconsciente. A pessoa não tem noção, né? Por isso que é oculto, é uma dinâmica oculta. E muitas vezes a pessoa, por uma lealdade cega, ela está profundamente ligada ao seu sistema familiar, ao seu sistema de crenças. E isso, sem perceber, ela está imersa em dores, em conflitos, porque existe algo que a gente chama de consciência pessoal, é o que a gente determina para a nossa vida. Mas não é isso que a gente, quando observa um campo de constelação, não é isso que rege as nossas vidas. O que rege as nossas vidas é a nossa consciência arcaica. Nós, inconscientemente, estamos sempre olhando para as dores do nosso sistema. E, de alguma forma, a gente vai sempre procurar compensar, sem ter noção disso. Outro ponto importante que um facilitador de constelação observa são as 3 leis sistêmicas. Quando um sistema, essas leis são infringidas, a pessoa começa a entrar em sofrimento, em conflito, e então é para esse lugar que nós olhamos. A primeira lei sistêmica é a hierarquia. Então nós sempre olhamos para aquele sistema daquela pessoa se existe uma desordem, se existe uma falta de hierarquia. Sempre que uma pessoa está fora do seu lugar, seja um filho, um filho, por exemplo, que está olhando, né, para os pais, para o casamento dos pais, está ali, né, no meio da relação dos pais, sempre ou está no lugar do pai. Muitas vezes uma pessoa perde o pai, a criança ou a mãe, e ela se coloca, né, perante aquele sistema como o pai e a mãe. Então, sempre que ela estiver fora do lugar, ela vai ser pesado, vai ser penoso. Então essa é uma lei sistêmica muito séria e a gente olha para ela. A segunda lei sistêmica é o pertencimento. Todas as pessoas, inconscientemente, elas querem pertencer à família, pertencer àquele grupo. Então um exemplo, né, que a gente vê muito, né, no campo de constelação, abortos, né, uma exclusão, pessoas que de alguma forma romperam, né, com alguém do sistema. Essa memória, esse trauma, essa dor fica ali. Então, num campo de constelação, a gente acessa aquela memória. E é uma das leis sistêmicas que mais eu vejo as pessoas emaranhadas. Elas precisam, elas querem pertencer. Por isso, elas acabam entrando nesses conflitos, nessas dores emocionais. Abortos, né, também é um dos pontos que eu sempre vejo no sistema. A pessoa exclui aquilo, né? Toda exclusão ela é imperdoável no sistema familiar, no sistema de um modo geral.
E a terceira lei, que causa muito problema e muito emaranhado, é a lei do equilíbrio. É a troca, né? O equilíbrio entre dar e o receber. Quando isso não está de acordo, né, com essa lei sistêmica, vejo que isso causa muita dor e muito sofrimento. Por exemplo, nos casos de divórcio, eu vejo muito esse desequilíbrio nessa lei sistêmica. Vou dar um exemplo para que a gente possa entender melhor, né, esses conceitos da constelação familiar. Eu fiz uma constelação esses dias que a pessoa queria olhar para um problema de saúde. O problema de saúde é estresse adrenal. Ela está sempre muito estressada, essa pessoa, sempre muito atenta, muito alerta, muito assim, luta e fuga o tempo todo. E aí quando a gente colocou num campo de constelação, né, foi chamado um representante para ela, foi chamado um representante para a doença, para o problema, e ela naquele momento ela abraçou a doença, abraçou o problema. E eu perguntei, mas por que você abraça? Ela falou, eu preciso proteger. E é como se ela fosse uma criança que eu tenho que cuidar. Então, assim, na hora que você está ali no campo da constelação, os representantes trazem algo que está oculto, né? Algo que a pessoa não tem a menor ideia. E nesse momento, quando ela abraçou e disse que ela estava protegendo alguém, eu perguntei, né? Alguma criança, teve alguma morte de alguma criança? Porque a doença parecia uma criança, né? A percepção que eu tinha. E quando ela disse sim, aí ela foi voltando, né? Por isso que é transgeracional. Nós fomos para os pais dela e para os avós dela. Então, apareceu ali no campo a avó. Ela tinha perdido uma criança, inclusive deu o nome da mãe dela, da mesma criança que tinha falecido. Então, assim, aquele estresse adrenal, na verdade, ela captou do campo, ela captou uma memória que não era dela, né? Era da avó, na verdade. E essa memória ficou ali, né? E a pessoa, um descendente, aquela informação fica ali registrada, um descendente ou alguém do campo do sistema pega aquele problema. Então, ela estava identificada com essa questão. Então, isso é uma quebra de hierarquia, porque ela quer, de alguma forma, proteger, né? Ela quer cuidar dessa avó. E isso traz muito problema para ela, né? Para o dia a dia, para a vida dela. Então, na hora que a cliente conseguiu olhar, né, que aquilo não era dela, na verdade aquilo era uma memória transgeracional, algo que aconteceu há 3 gerações passadas. Então, assim, é muito interessante, né? E na hora que a pessoa está ali, né, na constelação e ela enxerga, ela vê o motivo, né, daquele problema, cessa aquela dor. Ela tinha até dores físicas, né? Então, nesse caso, nessa constelação, devido à morte daquela criança, uma criança que morreu de uma forma inesperada e estúpida, né? Ficou uma marca muito profunda na alma da avó, na alma da mãe, que de uma certa forma assumiu o lugar daquela criança, e ela, né, como a neta dessa avó, aqui na ponta, né, sentindo os efeitos desse fato que aconteceu nessa família. Então a gente vê nitidamente nesse caso uma quebra de hierarquia, porque quando você de alguma forma acha ou pensa que você pode, né, socorrer os seus pais ou os seus avós, você quebra, né, uma ordem hierárquica, que você é pequeno, você é menor. Então, quando essa consciência vem, né, a pessoa logo percebe, né, que ela estava fora do lugar. Então, um campo de constelação, por mais que a gente fale, né, o ideal é você experienciar, né, você vivenciar aquele momento ali, para que você perceba o quão profunda ela é. Um outro exemplo que eu vivenciei como facilitadora de constelação foi num processo de investigação de paternidade, em que era solicitado a esse pai, né, o reconhecimento da paternidade de uma criança. E o curioso é que ele não conseguia, né, de forma alguma, ele conseguia se conectar ao filho. Não existia realmente conexão. Quando foi aberto o campo de constelação, o que veio à tona, né, o que estava oculto, a dinâmica oculta,
é que também não posso revelar detalhes, né, porque é a vida pessoal dos clientes, mas de alguma forma o pai dele, né, morreu no lugar dele. Ele era um acidente, né, em vez dele estar no carro, no acidente, era o pai. Então ele sempre sentiu muita culpa por não ter morrido, né, naquele acidente, e sim o pai. O que ele gerou com isso, né? Ele não queria nenhum tipo de conexão com o filho, porque ele tinha uma mágoa, uma culpa, um peso muito grande. Então esses eventos, né, quando a gente olha numa constelação e vê esses eventos trágicos, a gente vê como ele se repete de uma outra forma, né? Padrões repetitivos de pessoas que... Existem famílias que as pessoas são obesas, existem famílias que as pessoas são alcoólatras, existem famílias que as pessoas são diabéticas, e a gente vê o quanto isso é passado, né, de geração em geração. E isso, na ótica das constelações, a gente vê que é uma quebra de hierarquia, é uma quebra da lei de pertencimento, e quando isso é corrigido, quando isso é como se o fluxo de amor daquela família, né, ele fluísse melhor. A pessoa, ela tem consciência dessas leis sistêmicas e ela sente, né, que a vida dela flui melhor. Então é uma técnica, simplesmente, para mim, assim, é incrível, é fantástica, porque muitas vezes a dor emocional daquela pessoa é imediato, né, cessa, como se... Parece até mágica, mas não é, a gente sabe que não. Então, assim, eu acho bom trazer alguns exemplos, né, só para a gente poder entender o que é um campo de constelação, o quanto ele é profundo, o quanto ele é intenso, o quanto ele vai na alma. Então, por isso que constelação a gente diz que é pontual, é única. Então, e é rápido, os efeitos, né, são rápidos. Então, assim, de uma forma geral, eu gostaria de trazer para vocês o que é exatamente uma constelação, né? É uma terapia breve, uma terapia única, ela é profunda, ela vai na alma e ela é transgeracional, ela vai em várias gerações do nosso sistema. Então, olha para a sua vida, né? Olha se você não está emaranhado, se você não está repetindo um padrão, se a sua vida flui com leveza, né? Com tranquilidade na parte financeira, na parte afetiva, na parte profissional. Se você sente que você dá alguns passos para frente e volta, né, como se você desse um passo para frente e 10 para trás, pode observar, né? Olha para o seu sistema, olha para os padrões, né? Olha para o casamento dos seus pais ou não casamento, né? Então, assim, para a separação, olha para a vida, né, dos seus avós, e aí você vai detectando, né, o quanto, né, isso chama-se lealdade cega, o quanto nós somos leais. E enquanto a gente não limpa esses padrões, a gente não consegue seguir na vida. Eu sempre falo isso, né? É como se eu tivesse alguma coisa que me puxasse e eu preciso voltar, eu preciso olhar, né, para essas leis sistêmicas, eu preciso olhar para o meu sistema, eu preciso tomar a minha força para eu poder seguir para a vida. Então, se você tem algum desses sintomas ou dessas questões que eu coloquei aqui, faça uma constelação familiar. Aprofunde, né, no seu sistema, olhe para o seu sistema. Você vai ver como a sua vida vai fluir. Então, um beijo para você. Se você tiver alguma dúvida, escreve aqui ou me manda aí um comentário nas minhas redes sociais. Curte esse vídeo, porque é bom para mim. Quanto mais pessoas curtirem, mais eu vou saber o que trazer aqui para vocês, tá bom? Um grande beijo.